Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Elizabeth. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura aqui do livro do Salmo 91, da autora Peggy Joyce Ruth, tá? Hoje o capítulo aqui é o capítulo 7 que nós vamos ler, continuidade, né? E o título desse capítulo, ele fala assim: Não temerei medo da seta. E que é justamente o versículo 5 do Salmo 91, que ele fala assim: Não temerás, nem seta que voe de dia, tá? E aí, antes de ler o texto dela, eu só peguei o significado de seta para a gente entender bem o contexto aqui quando ela mencionar, né? E que a seta, ela é uma arma de arremesso constituída por uma haste que tem uma das extremidades pontiaguda como o vértice de um triângulo, sendo a outra provida de penas e que se atira por meio de um arco ou uma besta. Uma besta é estilo de um arco, né? Só que tem um sistema um pouquinho diferente desse arco e flecha que a gente está acostumado, né? Ele é um pouco mais potente, né? E aí aqui ponto e vírgula, flecha, né? Ou uma figura com a forma de seta, usada geralmente para indicar direção ou rumo. Então tem aqui as duas opções, né? A primeira, né, fala aqui dessa arma de arremesso, né? E a gente sabe que algumas setas, em filmes mesmo a gente vê, né, filmes desses mais históricos, assim, que tem, assim, falando sobre guerras e tal, às vezes eles colocam fogo nas setas e tem outros também que o pessoal coloca veneno na seta, né? Então, só pra gente ter uma ideia, assim, que a seta é algo direcionado, né? É algo, assim, uma seta não vai por um lugar por acaso, não, ele vai direcionado, tá? Então, quis dar só esse panorama aqui sobre o que é a seta pra gente entender bem aqui o que a autora tá falando, tá? Então, ela fala assim: a segunda categoria de mal é a seta que voa de dia, a qual perfura e fere espiritual, física, mental ou emocionalmente. Então a seta, ela tem esses viés aqui, né? Ela pode ferir espiritualmente, pode ser algo espiritual, pode ser algo físico de fato, né? O inimigo pode vir fazer algo de mal fisicamente, mentalmente ou emocionalmente. As setas, elas são intencionais. Essa classe indica que você está em uma área de batalha espiritual, onde ações específicas do inimigo foram lançadas contra a sua vida para derrotar você. Setas são enviadas deliberadamente pelo adversário e meticulosamente miradas no ponto que causarão maior estrago. Né? Então, assim, só recapitulando, né? Quando a gente pensa que esse versículo ele é como se fosse assim, uma batalha, né? Então, assim, na guerra, o inimigo, ele normalmente ele vai estudar, né, o seu adversário para saber qual é o ponto mais frágil que ele pode causar o maior estrago. E assim é com as nossas vidas. Quando o inimigo quer nos atacar, é assim que ele faz, né? Então, aí aqui ela continua falando. Elas são direcionadas para a área em que nossa mente ainda não foi renovada pela palavra de Deus. Talvez aquela em que perdemos a paciência, que somos facilmente ofendidos, ou a rebelião ou medo. Raramente o maligno nos ataca em um âmbito em que estamos consistentes e fortes. Ele procura atingir-nos onde continuamos lutando. Por isso temos de correr para o Altíssimo, né? A dica sempre, né? Correr para o Senhor. Quando batalhamos, usamos nossas armas espirituais e as setas não nos podem alcançar. Deus nos diz em Efésios 6,16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso abrange a área do perigo intencional. Alguém flexiona o arco, puxa a corda e as setas são miradas e soltas. Elas não estão comuns, estão inflamadas, né? Então, que é aquilo que eu falei no começo, né? Que nas batalhas eles podiam colocar fogo, né, nas setas para causar um estrago maior, tá? Então, eu vou ler novamente essa parte. Isso abrange a área do perigo intencional. Alguém flexiona o arco, puxa a corda e as setas são miradas e soltas. Elas não são comuns, estão inflamadas, então elas têm algo a mais ali. Deus não afirma que a maior parte delas não nos irá acertar, mas declara que podemos extinguir todas elas.
Quando são enviadas para nos ferir espiritual, física, mental, emocional ou financeiramente, o Senhor deseja que peçamos e creiamos que Ele irá tirar-nos do caminho do perigo e livrar-nos da calamidade. Aí aqui ela vai contar uma história agora. Nossa filha tinha uma amiga, Julie, que morava em um apartamento em Fort Worth, no Texas. Ela se arrumava para ir à igreja em uma manhã de domingo, quando alguém bateu à porta. Sem nem sonhar que pudesse ser alguém que ela não conhecia, abriu a porta e foi quase derrubada por um homem, o qual forçou a entrada e atacou a jovem. Lembrando-se do que Deus disse, você não terá medo da seta, pois ela não irá alcançá-la, Julie começou a usar a escritura em sua defesa. Olhando o lado natural, aquela moça não teria como escapar de um homem forte, mas sua confiança no Todo-Poderoso permitiu que ela não desistisse. Passaram-se 45 minutos de batalha espiritual enquanto ele, diversas vezes, avançava em direção a ela. Contudo, a persistência da moça em citar a palavra de Deus trouxe confusão e imobilidade sobre ele, frustrando cada tentativa de ataque. Durante um momento, quando aquele homem estava parado, ela conseguiu sair ilesa. Mais tarde, depois que ele foi preso e detido sob custódia, Julie descobriu que ele já violentara sexualmente muitas jovens, e ela havia sido a única que tinha escapado. Temos uma aliança com Deus, a qual diz que não devemos temer a seta que voa de dia. Ataques surgirão, mas não tenha medo deles. O Altíssimo prometeu que eles não acertarão o alvo. Uau, né? Bom, esse capítulo foi mais curtinho, mas não menos importante, né? E é isso. Que Deus nos livre aí dos dardos, apesar de muitas vezes, que nem essa moça, às vezes a gente vai passar pelas situações, mas Deus, no momento, com certeza, Ele nos fortalecerá, certo? Então é isso, gente, vamos orar aí só para finalizar. Senhor, eu quero, Pai, te agradecer mais uma vez por esse livro, Deus, por poder compartilhar, né, esses capítulos com as pessoas, e eu espero que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que têm assistido e fortaleça a fé de cada uma delas, Pai. Senhor, em nome do Teu Filho, né, Jesus, eu te peço isso, Pai, e peço que o Senhor sempre nos dê essa coragem, essa ousadia, que como essa moça teve, Deus, de enfrentar o mal e de enfrentar ele crendo nas Tuas promessas, Pai. O Senhor nos promete que nos guardará, né, como o Salmo 23 diz, né, que a gente pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está conosco em todos esses lugares, né, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Hoje nós batalhamos contra, Senhor, um inimigo invisível, Pai, que é essa peste que tem assolado o mundo. Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor guarde as nossas vidas, que o Senhor cerque as nossas famílias, que o Senhor nos livre, Deus, desse mal. Guarda-nos, Senhor, guia-nos, Pai, nos dê graça, sabedoria, discernimento nesse tempo, Pai. E nos ajuda, Senhor, a guardar a nossa fé em Ti em todo o tempo. É isso que eu te peço, Deus, e te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.